Vamos falar da improvisação na sala de aula. Muito se fala sobre essa tal de improvisação. Logo vem à nossa mente esse ou aquele vídeo do youtuber falando de modos gregos, né? E você fica assistindo aquela explicação mais ou menos organizada e depois conclui que aquilo realmente para você é grego, não é? Para mim, não sei, né? Contudo, não é por aí que as coisas podem começar. Vamos tentar aqui resumir algumas ideias, começando pelo que o dicionário Grove da música nos diz a respeito desse lema, improvisação. A improvisação é a arte de pensar e executar a música simultaneamente. O que é interessante observar é que a improvisação pode se dar de maneiras muito diferentes e encontramos ela em diversas épocas e tipos de música. No âmbito da música de tradição europeia dos séculos passados, por exemplo, encontramos a improvisação em muita música medieval de matriz eclesiástica. Podemos lembrar aqui da prática do Discantus, por exemplo, em que as linhas melódicas não escritas eram acrescentadas à voz principal, segundo as regras harmônicas daquela época. Na música profana, na Idade Média, temos bardos e trovadores que improvisavam não somente os versos, né, mas também variações melódicas, se não melodias ex novo, né, do zero. Podemos lembrar ainda da improvisação organística, que acompanha toda a história desse instrumento, né, que é o órgão, desde o seu nascimento. Podemos lembrar ainda do baixo contínuo de 1600, improvisado a partir das indicações cifradas, né, da partitura, algo parecido de certa forma com o que acontece hoje no âmbito da música popular, ao tocarmos por cifra, né? No âmbito da ópera, as chamadas árias com da capo eram o momento em que o cantor mostrava suas capacidades interpretativas, variando a melodia original de várias maneiras, né? Na época romântica ainda, encontramos a improvisação na chamada cadenza, por exemplo, né, no contexto do concerto solístico. Para concluirmos esse breve panorama, podemos dizer ainda que a música improvisada nasceu antes da música escrita e que uma melodia cantada por diversas pessoas encontra logo quem modifique essa melodia de alguma maneira, talvez embelezando, mudando de alguma maneira a divisão rítmica, deslocando a melodia dentro da pulsação, né? Feito esse pequeno panorama, nós temos então diferentes contextos e definições do que significa ou pode significar improvisação e improvisar. A forma mais suave de improvisação pode ser aquela que se diferencia apenas um pouquinho de uma interpretação, né? Por exemplo, quando mudamos parte das notas de uma melodia, por exemplo, né? Alteramos um pouco a melodia. Agora, por outro lado, a forma mais radical é chamada muitas vezes de improvisação total. Nesse tipo de improvisação, o improvisador se encarrega de criar uma música de forma totalmente extemporânea, cuidando então de todos os seus elementos, né? A forma da música, escolhe a sua tonalidade, eventuais modulações, desenvolve uma ideia melódica, confere uma determinada rítmica, ok? Mas a forma mais comum de nós referirmos, né, a atividade da improvisação é mais provavelmente aquela em que nós criamos linhas melódicas sobre uma música já existente, né? Vamos pensar aqui, a Garota de Ipanema, nós expomos o tema e depois vamos improvisar de uma maneira um pouco mais próxima do tema ou de uma maneira mais afastada desse tema, ou seja, criando novas melodias, né? Mas dentro de uma estrutura dada. Essa é a estrutura da música, a tonalidade da música, seus acordes, suas modulações. Nesse caso, a estrutura é já conhecida, né? Forma, tonalidade, harmonia, até a melodia. Então, existem caminhos para todas essas possíveis improvisações. E é possível aprender e ensinar improvisação? A resposta certamente é sim. Vamos destacar aqui 2 pontos, vamos ver aqui 2 slides. Para improvisar, criar em música, precisamos passar por um processo de apropriação e de internalização da linguagem musical.
Assim como acontece com a linguagem verbal, em que por meio do processo de audição e significação dos elementos verbais, nós aprendemos e começamos a falar, de forma parecida, o processo de produção musical passa por algumas etapas que gradativamente passam pela escuta e imitação, pela repetição, até chegarmos à fase da apropriação e sucessiva criação pessoal. As palavras que você acabou de ler são minhas, mas a ideia que eu trago está fundamentada no estudo de autores como, por exemplo, Jon Sloboda. Ele escreveu um livro muito interessante chamado A Mente Musical, e nele o Sloboda propõe o estudo das dinâmicas e dos processos cognitivos envolvidos na aprendizagem e na produção musical. Agora vamos trazer isso para o nosso cotidiano, né? O que significa que para criar ou improvisar nós precisamos passar por um processo de apropriação e internalização da linguagem? No que isso se traduz, né? Isso significa que nós podemos contar com uma aprendizagem natural por parte dos nossos alunos, que acontece simplesmente pela exposição à música e à imitação, ok? Nós mostramos uma determinada frase, mostramos uma determinada maneira de tocar ou de alterar as frases, por exemplo, um tema, e automaticamente o aluno passa a nos imitar. Nesse sentido, está aprendendo por imitação. Por último, obviamente, nos cabe direcionar as atividades nos valendo do nosso conhecimento musical, né? Se possível, mostrando para eles como se faz. É claro que o espaço aqui desse vídeo ou dessa página em que ele se encontra não pode constituir-se como um curso de improvisação. Mas se for de seu interesse, saiba que esse é um dos cursos que eu ministro em grupos online. Tenho 2 livros publicados também sobre improvisação, tenho várias oficinas e também é um dos temas que aprofundamos na minha mentoria para professores. Um abraço.